Olá, bom dia a todos. Hoje iremos apresentar o experimento 3 sobre fenda circular. Somos alunos do quarto semestre de Engenharia de Produção e o grupo é composto por Danilo Barbosa, Igor Neri, João Victor Viana e Moisés Quadros. Resumo. Nessa experiência, estudada a atuação da luz na fenda circular e a sua interferência por difração. O objetivo principal da experiência foi de obter o diâmetro da fenda, determinar o desvio padrão e média e criar o histograma através da tabela de frequência. Para tratar os dados, foram utilizados o AutoCAD e Excel. Além deles, para o procedimento, foram utilizados o laser, fenda circular, folha de sulfite e trena, que foram os materiais vistos na fotografia. Os resultados obtidos não estão de acordo com o que os professores esperavam. De acordo com o histograma do grupo, ele não ficou em ordem piramidal, e os dados não ficaram em ordem oscilante e próximos da média. Contudo, a experiência não teve exatidão total, pois a fotografia e a medição do raio 2 vezes fez com que os dados ficassem em ordem crescente. Introdução teórica. Então, esse experimento consiste no estudo do comportamento da luz. Esse conceito foi abordado por Thomas Young. Então, ele observou que o comportamento da luz, quando esta incide no anteparo, no caso específico uma parede com duas cavidades ou duas fendas, as distâncias entre essas duas cavidades eram muito pequenas em relação à distância entre os anteparos. Isso vai criar um conceito que conhecemos como interferência. Então, a interferência pode ser abordada com o princípio de Hughes, que propôs um método de onda de frente de onda, na qual cada ponto de onda forma uma nova fonte de ondas elementares que se propagam além da região já atingida pela onda original, com o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade de fase, mesma amplitude, mesma frequência. Ou seja, essas ondas são idênticas em todos os pontos, formando uma onda contínua, e isso equivale para ondas esféricas também. Porém, se considerarmos um ponto diferente do centro, as ondas teriam diferentes caminhos. Isso implicaria que as ondas não estariam mais em fase. E para cada ponto, as fontes de ondas teriam diferentes fases. Então, a partir daí, podemos observar os dois tipos de interferências. Quando a diferença de fase é zero, as ondas de luz se somam e se propagam no comprimento de onda igual, resultando num número inteiro que significa o dobro da onda. E essa é a interferência construtiva. No caso de onda estar no pico, ou seja, no máximo, e outra no vale, no mínimo, resultaria num número quebrado. Então, a interferência, nesse caso, é chamada de destrutiva. Então, essa é a explicação para as franjas de luz. Quando as franjas são claras, a interferência é construtiva. E quando temos franjas escuras, as ondas se cancelam, resultando numa interferência destrutiva. Essa ideia é possível ser melhor analisada através da figura 1, na qual, a partir da propagação da luz, temos a interferência construtiva e destrutiva, formando nas franjas claras e escuras. Então, esse comportamento da luz nos dará um conceito de difração, na qual temos uma fonte de luz atravessando uma cavidade ou fenda, e ao invés de seguir a ótica geométrica, esse raio de luz não atravessa numa só onda em linha reta, mas observamos que o comportamento da luz, que penetra nas partes escuras do anteparo, possibilitará perceber franjas claras e escuras, ou seja, quando a luz atravessa a fenda, esta não age como raio, mas sim como uma onda. Em outras palavras, a luz é interferida com ela mesma, onde cada ponto de onda forma uma nova fonte de ondas elementares, resultando em franjas claras na interferência construtiva e franjas escuras na interferência destrutiva. Então, quanto mais distante estiver a fenda do anteparo, poderemos observar melhor como a luz se propaga ao longo dessa trajetória. E é isso que nos dá a nossa imagem característica para a realização desse experimento. E isso é formalizado pela difração de Fraunhofer.
podemos observar melhor esse conceito através da figura 2, na qual temos uma fonte de luz. Quando esses raios de luzes atravessam essa fenda, a luz é representada em ondas separadas, em franjas claras e escuras, dependendo do tipo de interferência. Então, no experimento, foi disposto o aparato experimental e, com isso, a imagem característica com o fenômeno da luz a ser analisada. E, segundo a figura 3, podemos notar que essas informações foram tiradas do Halliday, página 143, volume 4, na qual essas duas linhas roxas elas são praticamente paralelas, porque a distância x ela é muito grande, ou seja, esse θ será muito pequeno. Se o θ é muito pequeno, o seno de θ é igual ao tangente de θ. Isso vai descrever as franjas escuras. E a condição para uma faixa escura é x de m é igual a y de m é igual a x vezes o quociente entre m lambda sobre a. No caso, a é o diâmetro. Então, se tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, significa que o raio do primeiro círculo escuro sobre a distância do anteparo até a parede vai resultar no quê? No raio do primeiro círculo escuro sobre essa distância é igual a 1.22, que é o parâmetro dado pelo Halliday, é o produto pelo quociente entre o lambda, que é o comprimento de onda do laser, sobre o diâmetro da fenda. Então, reescrevendo isso, temos que o diâmetro da fenda é igual a 1.22, que é o parâmetro dado pelo Halliday, vezes o quociente entre a distância do anteparo até a parede, vezes o comprimento de onda do laser, sobre o raio do primeiro círculo escuro. Procedimento experimental. Na realização do experimento, cujo objetivo principal seria o de obter o diâmetro da fenda a partir da análise da imagem, mostrada logo abaixo, onde é mostrada as franjas claras e escuras. Na experiência foi seguido passo a passo, iniciando pela análise da imagem, medindo a distância entre a fenda circular e o anteparo, onde cada integrante fez a estimativa de 4 dados para essa distância, 4 Ls, obter medidas de um raio 2 vezes nas franjas escuras, obter os dados dos diâmetros com a equação, que é a regra de 3, fazer a tabela de frequência e, por fim, o histograma. Os equipamentos utilizados na experiência foram o laser, fenda circular, folha de sulfite e trena. Todos esses equipamentos são mostrados na figura 5 e 6 e foram vistos a partir da fotografia passada pelos professores. E além deles, foi utilizado o AutoCAD e o Excel para o tratamento dos dados. Na imagem 5, podemos ver a imagem das franjas claras e escuras a partir da luz passada pelo laser e também da fenda circular. E aqui podemos ver a folha de sulfite e também a trena. Na imagem 6, podemos ver o aparato experimental montado, indicando o laser, fenda circular, a folha de sulfite e também mostrando o processo de difração que ocorre, e também onde foi feita a medição da distância. Um dos objetivos seria o de obter 8 dados a partir das medições de cada integrante. Para isso, cada integrante estimou 4 medidas para a distância L entre o feixe circular e a folha de sulfite. Logo após, foi calculado os valores do raio 1 duas vezes no AutoCAD e a partir disso, com ambos os dados da distância e raio, foi aplicado o equacionamento, que é a regra de 3, para obter os valores de diâmetros da fenda, totalizando em 32 dados, já que foi feito o produto entre o valor de cada raio pelas medidas de cada integrante, sendo 8 medidas por integrante. Todos os valores dos diâmetros foram passados para a tabela de frequência e, com isso, foi feito o histograma, onde a frequência está no eixo Y e os diâmetros no eixo X. O histograma não está de acordo com o resultado esperado, pois ele não ficou em uma ordem piramidal. E os fatores vistos na experiência que podem ter levado aos dados obtidos ter algum erro são a fotografia, o ângulo da fotografia,
a medida feita mais de uma vez no raio, pois à medida em que o grupo foi calculando a segunda medida do raio, o crescimento dos diâmetros calculados ficaram em ordem crescente e não em uma ordem onde os números oscilantes ficariam próximos da média. Após o procedimento experimental, obtivemos dois dados fundamentais para a construção da análise do experimento, que foram as franjas escuras e também a distância entre o feixe que partiu o raio do laser até o aparato, que é onde a luz do laser é incidida. Cada membro tem dois dados dos raios dos círculos escuros e 4 estimativas da leitura da distância entre o feixe até o aparato. Utilizando a equação da difração, isolamos o diâmetro, deixamos ela em função do raio. Portanto, o diâmetro ficou igual ao parâmetro da equação para fendas circulares de 1,22 vezes a distância entre o feixe até o aparato, vezes o lambda, que é fixo. Tudo isso dividido pelo raio que nós medimos. Com isso, cada membro terá 8 diâmetros. E ao lado nós construímos a tabela. Com os resultados, obtivemos uma amostra de valores. Com aquela amostra, precisávamos construir uma tabela de frequência para construirmos em seguida o histograma. Então, aqui nessa tabela está determinado o mínimo, o máximo, a média, o tamanho, que é a quantidade de amostras que nós tínhamos, o número de classe que foi calculado, o incremento e o desvio padrão. Um detalhe, duas classes, que são as classes 3 e 4, nesse intervalo de dados, não obtivemos valores. Então, na construção do histograma, teremos apenas 3 barras verticais, excluindo as classes 3 e 4. E a seguir, nesse slide, está o histograma, com as 3 classes que nós tínhamos comentado nos dados anteriores. E aqui a primeira classe com 16 vezes nesse mesmo período de valor de dados. A segunda classe com 8 valores. E a quinta classe com 8 valores para fechar. E é isso. Ao estudar o princípio de Huygens, é possível entender e concluir que através da medição das ondas que são propagadas por uma fonte de luz tem a mesma velocidade, frequência, amplitude e comprimento de onda que a fonte de luz que propaga, ou seja, no nosso caso, o laser. Esse princípio também diz que essa propagação gera franjas escuras, destrutivas, e franjas claras, construtivas, já explicadas no slide anterior. E, entendendo o surgimento dessas franjas pelo princípio da difração de Fraunhofer, pode-se medir e aproximar o valor do diâmetro da fenda circular pelo qual o laser passou. Nesse caso, conseguimos o valor, a média de 2,651 vezes 10 a menos 4, mais ou menos 2,87474 vezes 10 a menos 5 metros. Portanto, nesse experimento, foi necessário utilizar as imagens tiradas de fotos do experimento ou do evento, só que essas imagens estavam com erro de paralaxe, ou seja, não tinha o plano em que elas foram tiradas não estava paralelo ao plano em que ocorriam os eventos ou o plano onde estavam as franjas escuras e claras. Também temos o erro operacional devido ao fato de cada um dos componentes terem retirado os dados da coleta de dados do software AutoCAD pelo computador, analisando as imagens.